Boa noite, turma, tudo bem? Então, pessoal, agora nós vamos dar início ao capítulo 6, né, do livro da Barbara Mayer, lá, que é o estudo da farmacologia, tudo bem? Então tá lá, Introdução à Farmacologia, ok? Pessoal, então nós vamos estudar alguns conceitos aqui, tá? Que são conceitos que vão ser importantes nesse momento do nosso estudo, para nós podermos dar continuidade, né, a esse conhecimento. Vamos lá então, pessoal. O que é farmacologia? Farmacologia, do grego fármacon, droga, e logia, estudo, é estudo da droga. Ou seja, ciência que estuda os medicamentos que interagem nos organismos vivos. Tudo bem? Farmacocinética, né, é qual é o movimento que o fármaco vai fazer no nosso organismo, desde a entrada do fármaco até a sua metabolização, até a sua passagem para o sangue, a sua disponibilidade, biodisponibilidade, e até a sua saída do corpo. Então é farmacocinética. A palavra cine significa movimento, tá? Então farmacocinética estuda o movimento do corpo no nosso organismo. Tudo bem? E farmacodinâmica vai ser o quê? Vai ser como que o fármaco ele vai agir lá no órgão que você tomou esse medicamento para aquele efeito. Então, como que ele se liga lá, tá? Então, vamos diferenciar farmacocinética ou movimento. Na farmacocinética, são quatro coisas que a gente tem que saber: a absorção, distribuição, metabolismo e eliminação. Absorção pela boca ou por aquelas vias que a gente estudou nas aulas anteriores. Distribuição é como que esse fármaco ele caminha no nosso organismo, né, pelo sangue, como que se liga as proteínas. Metabolismo é o fígado, o que o fígado vai fazer com esse fármaco, e a eliminação que vai ser pelos rins. Isso é farmacocinética, tá? Farmacodinâmica, dínamos, né? Significa o quê? Significa o efeito. O efeito bioquímico e fisiológico do fármaco e o seu mecanismo de ação. Então, deixa eu dar uns exemplos aqui para vocês. Todo fármaco, né, antigamente tinha a bula, ele traz o mecanismo de ação. Quando eu trabalho com vocês lá no segundo ano, os grupos farmacológicos, nós estudamos sempre o mecanismo de ação de um grupo. Exemplo, captopril, medicamento antipertensivo. Como que ele atua? Ele atua, né, diminuindo uma enzima chamada bradicinina, tá? Que ela tem por função fazer a vasoconstrição. Vocês sabem que a bradicinina, esse estudo aí esse estudo do captopril, quem descobriu foi um médico brasileiro, tá? Da USP lá de Ribeirão Preto, estudando os efeitos do veneno da cobra jararaca. Então o captopril ele é retirado, né, do veneno da cobra jararaca e que faz um efeito hipotensor, tá? Então é como ele atua, qual é o que ele causa. Outro exemplo, adrenalina. Qual que é o mecanismo de ação da adrenalina? A adrenalina é um hormônio ou neurotransmissor, ele tem as duas funções no corpo, e ele se liga a receptores do coração e receptores dos vasos sanguíneos, aumentando o batimento cardíaco e aumentando a vasoconstrição, tá? Então esse é o mecanismo de ação da adrenalina. E ela causa broncodilatação. A adrenalina é utilizada aí, às vezes na emergência para caso de pessoas que estão com as vias obstruídas, pessoas com asma. Isso é mecanismo de ação. Tudo bem? Bom, pessoal, a gente não vai ver isso hoje, tá? Alguns conceitos importantes. Então, o que é princípio ativo? Princípio ativo é a substância que deve exercer o efeito farmacológico. Tudo bem? É,
Por exemplo, um medicamento ele pode ter vários princípios ativos em sua composição. Você pega esses medicamentos como resfenol. Se você olhar lá, tem vários princípios ativos. Cada um vai fazer um efeito, né? Um tem efeito antitérmico, um vai ter efeito analgésico, outro vai ter efeito broncodilatador. Então são vários princípios ativos. Então cada fármaco, né, que está ali, né, ele vai, cada fármaco descrito ali no medicamento, podem pegar e observar que alguns medicamentos eles têm, né, várias descrições de fármacos em sua caixinha, tá? O que é um fármaco? O fármaco é uma substância química de estrutura conhecida que não seja um nutriente ou ingrediente essencial à vida, o qual, quando administrado no organismo, produz um efeito biológico. Então, fármaco, né, é uma substância química que tem de estrutura conhecida que tem um efeito, que produz um efeito no organismo. Então, losartana, né, diminui a vasopressina. Vasopressina é uma enzima que causa vasoconstrição. Losartana, medicamento para pressão. Insulina, né, é um hormônio, né, que atua como fármaco, que aumenta a diminuição do açúcar no sangue, né, o efeito hipoglicemiante, né, favorece a entrada de açúcar nas células, tá? Digoxina, né, um fármaco que atua lá nas células cardíacas, aumentando a contração do coração, tá? Sei lá, vamos pensar aqui um mais comum, dipirona, um anti-inflamatório não esteroidal que diminui a COX-2, que é a ciclooxigenase, né, outra enzima responsável pelo efeito inflamatório, tá? Então eu só estou dando exemplos aqui de fármacos e já estou falando o mecanismo de ação deles, que a gente vai estudar para frente, tá? Então fármaco, a gente sabe qual é a sua estrutura química, tá? E sabe o efeito biológico que ela está produzindo. Está produzindo efeito anti-inflamatório, está produzindo efeito vasoconstritor, vasodilatador, broncoconstritor, broncodilatador, contração cardíaca, né, relaxamento da musculatura lisa. Então a gente tem que saber, né, isso aí. Tudo bem, pessoal? O que é o medicamento? O medicamento é uma preparação química que, em geral, né, mas não necessariamente, contém um ou mais fármacos. Em geral, tem mais de 2 fármacos. Além de excipientes, conservantes, solventes, é administrada com a intenção de produzir determinado efeito terapêutico. Então, o medicamento aí, né, pode ser um xarope, né, com 2 ou mais substâncias que tenha dentro dessa substância o princípio ativo, mas tem também o excipiente, tem o conservante. O medicamento, né, é todo o processo que leva o fármaco, né, que leva esse fármaco de estrutura química conhecida, né, e que vai fazer o efeito. Tudo bem? Droga. Substância ou matéria-prima que tem finalidade medicamentosa ou sanitária. É frequentemente associada a substâncias que causam dependência, narcóticas ou que alteram a consciência. Então, a droga, veja, pessoal, aqui existe uma confusão, né? A droga ela pode ter finalidade medicamentosa, sanitária, tá? E está associada, né, a substâncias que causam dependência. Então, tem as drogas prescritas e as drogas proscritas. Mas, por exemplo, cafeína é uma droga, tá? Que está no café. Tá no chimarrão também, a cafeína, tá? Paracetamol, ela pode ser considerada também uma droga. Um fitoterápico, né? Um chá de camomila pode ser considerado uma droga. A folha dele, a folha, a flor, pode ser considerada uma droga, tá? Mas não necessariamente é que causa dependência, tá? A gente utiliza a droga para dizer
né, que toda droga é mal. Não, calma lá, né? Vamos entender o seguinte: droga, né, é uma matéria-prima que pode ter finalidade medicamentosa e sanitária, tá? Remédio, qualquer recurso utilizado para obter cura ou alívio do sofrimento. Pessoal, atividade física é remédio para sistema cardiovascular. Pilates é remédio. O que mais que a gente pode colocar aqui? Dieta pode ser utilizado como um remédio, tá? Não é necessariamente o fármaco, o medicamento em si. A gente costuma confundir medicamento com remédio, tá? Mas remédio é qualquer recurso que pode obter um alívio da dor ou do sofrimento. Placebo é qualquer substância que seja ministrada a um paciente ou a um enfermo que trata de seu problema de saúde sem que essa substância seja realmente indicada para o seu problema e mesmo assim produz efeitos positivos. O placebo está muito relacionado à questão mental do paciente. Se ele acredita, às vezes o paciente ele tem assim uma fé em um determinado medicamento e o fato dele usar aquele medicamento, né, esse estímulo faz com que realmente o organismo, sei lá de que maneira, sei lá de que forma, de uma forma inexplicada, né, o organismo reaja, às vezes bem, às vezes não cura a doença, às vezes é só um estímulo para o problema de saúde do paciente. Isso aí já é um efeito placebo, né? O paciente se sentir melhor, não se sentir. Às vezes o problema está lá, tá? Não tratou vamos pegar aí um paciente em estágio terminal de câncer. Ele acha que tomar a garrafada do tio Benedito lá vai funcionar. Ele toma aquela garrafada com uma fé tão grande, né, que ele melhora o seu humor, o seu estado de prostração às vezes. E isso faz com que ele tenha um efeito positivo sobre ele, mas não necessariamente vai curar o câncer, tá? Biodisponibilidade. Tá, biodisponibilidade é a velocidade e a extensão de absorção dos fármacos a partir de uma determinada forma farmacêutica, tá? Isso aí a gente vai falar depois. Então, a pessoa tomou um fármaco, vamos pegar aqui por via oral, vamos supor que tomou 100 miligramas do fármaco. 60 miligramas passaram para correntes sanguíneas e passaram pelo processo de metabolização do fígado. Essa é a biodisponibilidade, uma biodisponibilidade de 60%. Bioequivalência, termo utilizado para avaliar a equivalência biológica esperada em vivo de duas preparações diferentes de um medicamento. Então, por exemplo, fez-se o teste com medicamento referência. Vamos pegar aqui o mesartana, um outro medicamento. Desculpe, ficar dando só medicamentos para pressão. Vamos pegar o paracetamol, tá? O Tilenol. O Tilenol é um medicamento que sofreu todos os testes da indústria lá, tá? Para ser aprovado. Tilenol. Tudo bem? Bom, o Tilenol levou 20 anos para ser estudado, aprovado, foi aprovado, agora ele está sendo comercializado e tem patentes. Vamos imaginar, claro, já caiu a patente do paracetamol, né, do Tilenol. O fármaco da marca Tilenol, Tilenol é a marca, tá? O fármaco que tem nele é o paracetamol, tá? Então o paracetamol é um medicamento que agora ele passou, né, já a fase dele de royalties. Então, como a empresa investiu muito nesse medicamento, foram 20 anos de pesquisa, agora, né, ela tem, vamos supor lá, um tempo aí de 10 a 20 anos para vender esse medicamento sem que as outras possam copiar. Quando cai esse prazo de quando caiu esse prazo dos royalties, né, acontece o que, pessoal? Acontece que os outros laboratórios podem produzir esse fármaco também. E à medida que produzem esse fármaco, eles têm que fazer alguns testes, principalmente os fármacos genéricos. Eles têm que fazer o teste chamado de bioequivalência para verificar o quê? Para verificar se tem a mesma biodisponibilidade desse fármaco. Então,
uma pessoa, vamos supor lá que o fármaco referência, né? Aqui eles chamam o fármaco ético. Ele tem 80% de biodisponibilidade. Então eles pegaram lá de um laboratório qualquer e vão fazer o teste de bioequivalência. Deu 75%, tá mais ou menos dentro, pode ser comercializado. Agora deu 30% de bioequivalência, de coisas iguais, aí não pode ser comercializado. Então é um teste feito para esses fármacos.